Olá, no vídeo de hoje vamos falar sobre o livro do Apocalipse capítulo 13. Se inscreva no canal, verifique sua inscrição, ative o sino de avisos, e por fim compartilhe a verdade. É um prazer ter você aqui conosco. Primeiramente vamos ler todo o capítulo e depois daremos uma boa explicação sobre este capítulo tão importante. Assim está escrito: E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande poderio. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca, para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos, e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda tribo, e língua, e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. E vi subir da terra outra besta, que tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita, ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Vamos começar. Veja bem, temos logo de início a história de uma besta que subiu do mar. Segundo Apocalipse capítulo 13 e os versos 1 e 2. Muito provavelmente o autor chamado João estava sobre a areia do mar e lá, João recebe esta visão. Segundo a própria escritura, um mar simboliza povos ou nações. Veja e compare com Apocalipse capítulo 17 e o verso 15. Ao ler os primeiros versículos do capítulo 13, somos informados sobre o anticristo e seu governo no futuro, e isso é mostrado anteriormente pelo profeta Daniel no capítulo 7 e o verso 8, 24, 25. Assim está escrito: Estando eu a considerar os chifres, eis que, entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas. E, quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis. E depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues na sua mão, por um tempo, e tempos, e a metade de um tempo. Esta besta tem 7 cabeças e 10 chifres, curiosamente são os chifres que são coroados, e sobre a sua cabeça estava escrito um nome de blasfemia. Este ser fará o povo pensar que eles são divinos. Este ser busca ser o substituto do verdadeiro Cristo, ou seja, quando o anticristo aparecer aqui na terra, ele não vai dizer que é do mal, ele vai dizer que é do bem. É muito provável que este ser deverá dizer que ele é a plena perfeição e o fim de todos os credos religiosos, em especial do cristianismo. É um acontecimento
terrível. Esta besta representa o reinado do anticristo e o próprio Cristo, mas sua verdadeira natureza é monstruosa. O propósito de tal ser é deter e controlar todo o mundo religioso, econômico e político. Mas isso só vai acontecer no período da grande tribulação, que vai durar 7 anos. Apocalipse revela no capítulo 13 e o verso 3, que deve acontecer uma falsa morte e uma ressurreição, porque uma das cabeças será ferida mortalmente. As pessoas já hipnotizadas pelo mal vão ser enganadas para pensar que esta besta foi morta e depois teve o poder de vencer a morte, ou seja, a população mundial verá nele o dom da imortalidade, ou vão olhar para ele como um ser supremo chamado Deus. Antes de isso tudo acontecer, a humanidade hoje já está cega, e quando a igreja for arrebatada e o filho da perdição aparecer, a humanidade não terá escapatória. Chamo sua atenção para o fato de que tal revelação se refere ao fim dos tempos, onde o anticristo reinará e a igreja não vai estar na terra. Leia a segunda carta aos Tessalonicenses no capítulo 2, e o verso 3 até o verso 12. Apocalipse capítulo 13 e o verso 4. É fato que muitos hoje em dia já adoram aos demônios quando eles não aceitam Cristo, mas em um tempo futuro em que o cristianismo não estará na terra, Satanás será adorado, e esta adoração será feita por meio da besta. Logo todos estarão envolvidos com os poderes das trevas. Logo temos em vista os filhos do diabo. Leia João capítulo 8 e o verso 44. Apocalipse capítulo 13 e o verso 5 e 6. Somos novamente alertados sobre um ditador mundial e blasfemo. Ele terá muito poder no início da 70ª semana, e o anticristo fará uma aliança com os judeus, e terá controle total sobre as nações. As blasfemias que o anticristo faz será porque ele nega a verdadeira glória de Deus, do verdadeiro dominador, do verdadeiro Senhor. Ou seja, ele basicamente vai negar as verdades das Escrituras, como muitos já fazem, porque já estão possuídos pelo poder das trevas. Apocalipse capítulo 13 e o verso 7, fala de conquista e autoridade, ou seja, ele começa dominando 10 nações para depois dominar todo o mundo. Leia Daniel capítulo 7, e o verso 3, 4, 5, 6, 7, 8, e o versos 19 até o verso 25. Ele dominará o mundo nos primeiros 3 anos e meio. Apocalipse capítulo 13 e o verso 8, temos a adoração à besta, mas que vai adorar a besta são aqueles que não têm seus nomes no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse capítulo 13 e o verso 9 e 10, temos agora uma advertência e uma certeza. Muitos pensam que podem escapar do julgamento de Deus, mas não existe escapatória sem Cristo. Apocalipse capítulo 13 e o verso 11 e 12. Agora aparece uma segunda besta que se levanta da terra, procurando ser gentil com todos, mas seu aparecimento não é divino. Esta segunda besta tem poderes que vêm de Satanás. Esta segunda besta